Estende as suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu servo. Tem sido um instrumento do Senhor, Pai, tanto em Porto Velho como na região do Acre. Eu sei, Pai, que ele vai ser em muitos lugares também do Brasil, Jesus. Que o Senhor continue guardando ele, a sua família. Que o Senhor continue guardando o seu ministério, Pai, em nome de Jesus. E que ele, onde ele chegue, seja boca do Senhor para falar conosco, Pai. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estar com teu servo nessa noite. Que o Senhor continue suprindo, Pai, todas as suas necessidades. E leva a ele a lugares longínquos, aonde a tua igreja não pode chegar, mas a tua palavra através dele vai chegando em nome de Jesus. Amém. Amém? Um aplauso a Jesus. Graças e paz, meus irmãos, amém? Eu já estava aqui com os olhos cheios de lágrimas. Tem coisas que, quando eu leio a palavra de Deus, dá até nó na garganta de falar. Porque tem coisas que a gente queria. Às vezes eu entendo o que o apóstolo Paulo diz, né? Ele diz, se eu pudesse eu arrancava meus olhos para dar para vocês. Mas não é só arrancar, mas é enxergar como a gente enxerga. Porque tem coisas que a gente queria gritar, não tem? Eu sempre digo que mulher é mais assim, né? Eu tenho duas lá em casa. Aí tem até uns desenhos que tem o Pato Donald, né? E o Pato. Quando não é minha esposa, é minha filha, falando do dia do trabalho, a minha filha falando do dia da escola dela, e eu estou lá ouvindo elas. Mas elas estão colocando aquilo que elas viveram no coração, e muitas das vezes a gente fica com vontade de compartilhar essas coisas, de tudo que a gente aprende, do que Deus ministra no nosso coração nesses lugares. Estava falando para a pastora que às vezes a gente vai para tentar compartilhar uma palavra, mas na verdade a gente sai de lá mais ministrado do que a gente foi ministrar. E isso acontece não só nesses lugares. Eu também entro nos presídios também com o pastor Rogério, quando ele vem aqui, muitas das vezes eu ouço só. E eu já vivenciei cada coisa poderosa dentro do presídio. Agora mesmo eu estava louvando e orando, e aqui em espírito, e, né, olhando para a igreja. E às vezes eu fico vendo assim, que muitas das vezes a nossa experiência com a igreja, ela vai virando meio que um casamento de muitos anos. A gente já não tem, por exemplo, talvez jovens aqui que se conheceram, andam de mão dada, beijam todos os dias quando se encontram. Mas vai passando o tempo, chega um dia que você vai embora, muitas das vezes para o seu trabalho, para onde você quer ir, e muitas das vezes nem sei, olha, estou indo bem, acabou, vai embora e passou. E assim vai vivendo a vida, e assim vai passando os anos. Quando menos se espera, eu presenciei pessoas na minha família assim, quando penso que não já estão dormindo em quartos separados, às vezes, muitas das vezes dentro da própria casa, e a vida segue. E muitas das vezes a gente segue dessa forma, dentro da igreja. A gente não sente essa alegria que essas pessoas sentem. O que mais constrange a gente, pastor, é o jeito que eles tratam a gente. Eles saem dos seus quartos, tiram seus filhos da sua cama para dar cama para nós dormir. Talvez muitas das vezes tiram a sua comida ali, a sua caça, que muitas das vezes é para eles comer, para a gente comer junto. E às vezes, sabe, faz um café, faz alguma coisa. Vocês querem um bolo e a gente diz, não, tá tudo bem. Mas quando pensa que não chega um bolo, chega alguma coisa, chega uma tapioca, chega alguma coisa. Sabe aquele prazer de servir que a gente quase não tem visto mais assim. Não aqui eu acho que é assim, tá tudo certo, né, pastor? Aqui todo mundo é servo, graças a Deus. Mas a gente vê isso, e isso constrange a gente. Porque não é eles, é o amor de Deus na vida deles. Porque a Bíblia diz que o maior no reino dos céus é aquele que serve. É aquele que serve. E eu estava aqui olhando agora, e o pastor falando sobre a questão de oferta. Uma das coisas que eu coloquei no meu coração, eu sempre digo, né? Eu vivo essas missões, graças a Deus, assim. A gente não precisa, lógico, dizer que a gente não é bem-vindo, e a gente também não deixa de abençoar as outras pessoas. Porque na verdade, mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. E na verdade, às vezes a gente até empata a bênção dos outros por não receber a bênção que a pessoa quer semear. E
eu vendo isso tudo aí, eu lembro de algumas palavras que eu recebi, inclusive entrando dentro de presídios, em algumas igrejas, algumas tardes de bênção, alguns lugares que eu ia. E alguns profetas que se levantavam e muitas das vezes olhavam para mim, viam coisas, choravam e, sabe, diziam assim: rapaz, eu vejo isso, eu vejo aquilo. E você lá dentro do seu coração: mas cadê isso que eu não vejo, né? Que eu não estou enxergando? Quando é que vai acontecer? E numa dessa, eu estava dentro do projeto Acuda, lá dentro do presídio NPR, que virou um projeto ali onde os presidiários que têm boa reeducação passam por uma triagem e passam por um processo. Eu estava ali um dia ministrando a canção, inclusive no final de ano, no Natal, e Deus pegou. Cara, naquele dia eu entrei, porque lá, assim, ó, quem não sabe, nada contra, nós respeitamos, né? Mas o projeto Acuda é um projeto espírita. Só que o que é que acontece? Não tem ninguém para levar a palavra lá. E muitas das vezes as pessoas chamam: nada, eu vou lá nesse lugar, nada, porque, né? Não vai. E aí tem alguns doidos assim que vão lá e às vezes chamam: vamos. E um dia eu entrei lá, como a religião deles é aquela, e não dos presos, mas de quem está desenvolvendo o projeto, eu vi aqueles bonequinhos que a gente vê muito na China, sabe, de demônio, aquelas coisas cara feia e tal, aqueles gremlins, sabe, aqueles duendes, sabe. E um dia eu fiquei a me questionar, eu falei: Senhor, será que o Senhor fala aqui? Será que o Senhor vem nesse lugar? E a gente pensa que Deus não ouve a nossa oração. Nesse dia eu comecei a louvar, e eu lembro como se fosse outro. Para mim, eu sempre digo o hino dos detentos, né? Dos reeducandos, que eu gosto de chamar. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado, né? Quando chega, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar a minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Rapaz, aqueles caras começaram a cantar. Não ouvia mais a minha voz, não ouvia mais o violão e nem a caixa. Eles formaram um grande coral e cantavam, mas cantavam. Chega, eu comecei a dar nó na minha garganta de vontade de chorar deles cantando. E era detento, reeducando, caindo no chão, chorando: Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. E o que Deus bradava no meu coração: meu filho, eu entro onde eu quiser. Eu rasguei o véu. Eu sou Senhor de tudo. Eu venci naquela cruz. Eu tirei toda a autoridade. Eu destronei Satanás. Então eu entro onde eu quiser e eu faço o que eu quiser, onde quiser. Deus conta com a gente, Ele não precisa. Quem pregou para os pastores foi os anjos. Os anjos foram lá: eis que trago boas novas. E os anjos acreditaram, os pastores acreditaram e foram lá. Cornélio, eu sempre digo que Cornélio, o anjo também pregou para ele, mas na verdade Pedro tinha que aprender algumas coisas. Foi por isso que Cornélio foi buscar ele. Então o Senhor não precisa da gente, o Senhor conta com a gente. Ele conta com pessoas dispostas a viver o sobrenatural e entrar independente de qualquer lugar, porque quem tem aliança é você, quem foi salvo é você, quem foi liberto é você que tem a luz. Vós sois a luz do mundo e o sal nessa terra, certo? Então, cara, deixa Deus te usar. Só que o que eu quero dizer para você é que muitas das vezes eu vejo sobrenatural nesses lugares, ao qual eu não vejo em muitas igrejas que eu entro. E muitas das vezes em alguns lugares que eu entro eu vejo muita emoção, muito choro. Mas quando as pessoas saem dessa porta, a vida delas continua do mesmo jeito. E a palavra que eu tenho para trazer para a gente nessa noite está lá em Salmos 39, versículo 23 e 24. O que eu quero trazer para você? Certa feita eu estava mexendo no Instagram e eu vi aquele Nick Fujic, que é o rapaz que não tem os braços nem as pernas. E ele trouxe 3 perguntas, e naquele dia aquelas perguntas falaram muito comigo. E o que eu fiz? Eu falei: cara, eu vou pegar essas perguntas, eu vou elaborar um sermão. E eu elaborei esse sermão em cima dessas 3 perguntas, baseada nesse texto, Salmo 139, versículo 23 e 24. Está aí?
que diz bem assim, ó. Todos acharam? Salmo está entre Gênesis e Apocalipse. Salmo 139, já está quase no final do Salmo, né? Quem achou diz amém aí. Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, esta é a tua palavra. Que nesta noite o Senhor venha falar conosco, Pai, de uma maneira profunda. E que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, Pai. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Porque se o Teu Espírito não iluminar a nossa mente, o nosso coração, não tem como enxergarmos a Ti, Senhor. Então, assim como num só propósito, como igreja do Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e a igreja diz amém. Terminando com esse texto que eu ia falar, nesse dia Deus usou um detento naquele lugar, e ele chegou, e ele foi tomado pelo Espírito, mas foi tomado mesmo, naquele dia quase que ele arranca o tampo do meu dedo, que ele me viu com o violão, e batia assim, toca, porque Jesus quer ver você tocando, se for no velório, canta, e ele batia com o meu dedo, já estava para tirar o couro já. E sabe, e eu vi que, aí é que eu falo que muitas das vezes a gente fica meio com o pé atrás, né? Porque a gente pensa que Deus não pode usar pessoas como essa. E ele terminou de trazer a palavra, ele saiu pelo canto, e ele chegou e falou, foi meio envergonhado, o pessoal olhando meio ali para ele, ele chegou perto de mim e falou assim: você acredita no que eu falei para você? E eu falei, eu acredito. E naquele momento que ele chegou perto de mim, ele falou uma coisa assim. Ele falou assim, cara, Deus vai te levar em lugares que tu nem imagina. E sabe o que é invocado? É que tu não vai precisar de nem um vintém de dinheiro. Tu acredita no que eu estou te falando? Ele falou assim para mim. Eu falei, eu acredito. E naquele dia foi uma experiência muito forte para mim. Eu saí dali e eu fiquei pensando naquilo que ele me falou. Só que a gente começa a olhar para a nossa vida, e aí a gente começa a dizer assim, Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu lembro de Maria, o Espírito vai te envolver e de ti nascerá. Ela disse, mas como é que vai acontecer isso aí? Como é que isso vai acontecer? Eu lembro do Zacarias, quando o anjo aparece e diz que é a mulher dele, nós já somos velhos, como é que isso vai acontecer? Porque quando Deus fala com a gente, muitas das vezes a gente acha que Deus vai falar numa circunstância que está tudo fácil, que sabe que vai ter dinheiro sobrando. Não, Deus não trabalha dessa forma. E eu lembro que a gente semeando, vivendo as coisas do reino e tudo mais, chega uma hora que a gente começa a dizer assim, cadê? Está na hora da bênção, né? Quando é que eu vou começar a colher? E a gente fica. E eu lembro que depois de alguns meses que se passou já na virada do ano, quando eu voltei lá, aquele rapaz de novo voltou para mim, chegou próximo de mim e disse assim, cara, o Senhor pede para mim te falar uma coisa. Ele disse que por enquanto se contente com as migalhas. Por enquanto se contente com as migalhas. Eu não sei por que ele diz, mas ele diz para me falar isso para você. E por que eu estou falando isso para você? Porque esse texto, o salmista está dizendo que quem conhece o nosso coração é Deus. Quando você vai para Deuteronômio, ele diz, eu levei você para o deserto, eu provei para ver o que tinha no teu coração, eu te humilhei e fiz tu ser dependente de mim, para que tu entenda que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vai sair da minha boca. Tuas roupas não vão apodrecer, nada, mas você vai ter que ser dependente de mim.
Então, Deus sonda o nosso coração, Ele conhece, Ele prova, Ele vai nos provar. Não adianta, não adianta você achar que você vai entrar ali, que você vai fazer um ministério, que vai ser um sucesso, porque nem Jesus foi assim. Porque Ele mesmo disse que Ele veio para servir e não para ser servido. E Ele disse que se renegaram Ele, que se humilharam Ele, que se rejeitaram Ele, também vão nos rejeitar. E nós temos que entender isso. E o tema diz bem assim: 3 perguntas que alinham o coração com a vontade de Deus. Vivemos em um tempo onde tudo exige pressa, resultado, produtividade. No entanto, Deus nos chama para uma vida de alinhamento com a sua vontade. Para isso, precisamos cultivar uma vida de escuta, de autoavaliação, guiado pelo Espírito Santo. O salmista nos ensina a fazer perguntas que abrem espaço para o agir de Deus em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós vamos refletir sobre isso. E a primeira pergunta que eu quero trazer para você, para a gente refletir e a gente expor o texto, é essa: o que eu estou fazendo que Deus não quer que eu faça e eu tenho que parar de fazer? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. O que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer? Porque o versículo 24 vai dizer bem assim, ó: vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma coisa. Senhor, o que eu estou fazendo no teu reino que não condiz com a tua vontade, que não condiz com o teu querer, que eu preciso parar de fazer, porque eu estou fazendo achando que eu estou fazendo a tua vontade. O que eu preciso parar de fazer? Deus revela aquilo que nos afasta dele, mesmo quando não percebemos. Às vezes são hábitos, pensamentos, relacionamentos, atitudes ou prioridades erradas. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Agora presta atenção: às vezes você está com hábitos que você acha que são hábitos de Deus. Às vezes você está com pensamentos que acha que condiz com os pensamentos de Deus. Às vezes você está com um relacionamento, eu não estou falando só, eu estou falando de amizade, de trabalho, de tudo que você imaginar, e você acha que condiz com a vontade de Deus. Atitudes, talvez você tenha dado prioridade para coisas erradas, achando que você está dando prioridade para as coisas de Deus. E eu vou dizer mais, eu não estou falando lá fora não, às vezes aqui dentro. Às vezes aqui dentro. Às vezes tu está se dedicando com tanta força em alguma coisa que Deus disse: não é isso que eu quero para ti. Quer ver um exemplo? Quando eu larguei a noite, quando o Senhor me tirou de cima de palcos, eu digo que eu vim pelo amor. Por quê? Porque eu não vim por causa que é um acidente ou descobri uma doença, não. Certa feita eu estava numa das melhores bandas da cidade, eu estava no auge da minha vida, eu estava vivendo tudo que você imaginar com o meu coração. Só que eu subia em cima dos palcos, via aquela multidão, só que quando eu entrava dentro do quarto, eu sentia um vazio no meu coração. E quantas vezes eu sentei na beira daquela cama e disse: Senhor, eu acho que eu não quero mais isso para a minha vida. E não no sentido de não querer, mas era porque o Espírito já estava me convencendo que aquilo já não era mais o meu lugar. Porque aquilo foi tudo que eu almejei na minha vida. Foi a única coisa que eu me dediquei a minha vida toda. Foi aquilo. Tanto que quando eu larguei, eu não sabia fazer outra coisa a não ser tocar e cantar. E eu lembro quando eu larguei, eu não tinha nem, como é que diz assim, a carteira assinada, não tinha nem profissão, não tinha nem experiência. Eu lembro que um amigo meu me contratou para mim trabalhar com ele. Eu trabalhava com 2 lojas, limpava lá, varria, lavava banheiro. Quantas vezes o Senhor me tratou ali conversando comigo. E quando eu chegava em casa, eu contava para minha esposa: tu tem que sair de lá, porque essas coisas não é para ti não, que não sei o que. Eu disse: não, eu preciso viver isso, porque eu nunca vivi essas coisas.
Eu preciso. E eu lembro que eu tinha inclusive passado no concurso, só para você ter ideia como que Deus trata o nosso coração. Eu não fui chamado, cara, o concurso prorrogou. Quando estava na prorrogação do segundo tempo, quando estava dizendo assim, não vai ter jeito, todo mundo está dizendo não vai ter, tu não vai ser chamado, não vai, me chamaram. E eu lembro, eu estava adorando a Deus no lugar, e um dia eu disse bem assim, em oração: Senhor, não deixa eu esquecer nada disso que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu sei que vai chegar um dia que tudo isso vai ser apagado da minha memória, com as lutas, com as fadigas, com as caminhadas, e eu vou esquecer de tudo isso que o Senhor tem feito, porque a gente esquece. Porque se a gente não esquecesse, a gente não esfriava. Se a gente não esfriava, a gente não parava de vir, e muitas das vezes saía dos caminhos do Senhor. Ou só acontece isso comigo? Pecados ocultos. Pecados ocultos. E às vezes quando a gente fala pecados ocultos, dá a ideia de que é tipo aquele pecado pesado. Mas será que você aqui dentro da igreja não fala mal das pessoas? Tem um mau relacionamento? Não vai com a cara do outro? E tu acha que tu está de boa, que tu está vivendo legal, que tu acha que Deus não vê essas coisas, que Deus não sonda o teu coração. Não, mas pecado é só assistir coisas. Não. Pecado, inclusive, é tu não ter um bom relacionamento com as pessoas. Diz um pastor muito sábio, que ele diz assim, ó, Deus escolheu ser amado no meu próximo. Não tem como você amar Deus fora do teu próximo. Não tem. Vícios. Cara, isso aí eu não vou nem falar tanto, porque no celular nem se diz, cara. Eu tô te falando, se tu chegar hoje, pegar o teu celular, que tem como tu verificar quanto tempo tu passou no celular hoje. Eu te garanto que tu passou mais tempo no celular do que fora dele. E nem terminou o dia ainda, tu ainda vai mexer nele muito ainda antes de tu dormir. E tu vai ver o tempo que tu já tem de Instagram, de Facebook, de TikTok, de um monte de coisa. Mas tu não tem tempo para ler a palavra de Deus. Tu não tem tempo para nada de Deus. Tu tem tempo para tudo que é do mundo, mas tu não tem tempo para nada de Deus. Para nada. Aí tu diz, não, minha vida está corrida, eu não tenho tempo para nada. Mas pega o Instagram que ele vai te mostrar. Existe um pregador chamado John Pipe. Ai daquele que diz que não tem tempo para Deus, porque o próprio Facebook, o Instagram, o TikTok, todas essas redes sociais vai ser um testemunho contra você no dia do juízo. Porque quando você disser, eu não tive tempo, é mentira. Você sabe, porque o mundo está sendo preparado para afastar as pessoas de Deus. Inteligência artificial crescendo a cada dia mais. Os vídeos te prendem, tu sabe, quando tu entra no Instagram, para tu sair parece que tu gruda. Tu pega a Bíblia para ler, tu lê um versículo, tu já fica com sono, já quer dormir. Mas no Instagram tu passa, meu Deus, já é 1 hora. Aí tu acha que vício é só aquele que está lá no bar, está fumando droga. O teu não. Falta de perdão, isso aí nem digo, né? Casamento, família, palavras duras. Aqui tu prega, tu é bonito, tu ora, tu sabe, tu se ajoelha, se joga nesse chão, chora. Mas dentro da tua casa, tu é uma mulher rixosa. Tu é um homem bruto, um cavalo, um filho bruto. A mãe pede para tu fazer alguma, bate os pés, não, depois. Aí chega aqui, levanta a mão, adora, pula, grita, cai no chão, chora. Eu estou falando isso para ti aqui como se eu tivesse, não, mas isso serve para mim. A gente acha que Deus não vê, Deus vê, teu coração está aqui. O que a palavra diz? Sonda-me, e me conhece, Ele sabe, não adianta. Eu estou falando para ti, mas é a palavra de Deus que está dizendo, eu só estou repetindo. Trabalho. É uma pessoa vaidosa. Não, eu sou o cara aqui, se essa empresa não tiver, não funciona. Aqui nessa igreja, se eu não varrer, se eu não abrir, se eu sair daqui, acabou essa igreja. Se eu sair desse trabalho, ele não arruma outro funcionário igual a mim. Mas não faz, só faz o que é para tu fazer, tu não faz mais. Se pedir assim, ei, lá, não, eu desvio de função.
desonestidade. Ah não, isso aí eu não sou não. Isso aí eu não sou não. Rapaz, eu nem vou falar muito isso aqui. Sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa. Quantas vezes eu tive que pedir perdão? Alguém te ligou e tu falou, caramba, fulano, chama. Tu não atende. E tu não atende porque tu fica pensando na desculpa que tu vai dar. Aí tu não atende, aí depois eu falo com ela. Aí, no outro dia, menina, eu te liguei. Menina, eu estava ocupada, eu não vi. Quando eu já fui ver, já era tarde. Aí eu vou te retornar, estava tarde. Eu falei, amanhã eu falo com ela. Quando é para tu falar não, tu fala sim. Quando é para tu falar sim, tu fala não. Tu vai. Ei, fulano, vai ter um negócio aqui da igreja. Tu vai? Rapaz, pastor, não, cara. Ou tu vai ou não. Não vai dar não, porque assim. Pode ser que aconteça de eu ir, pastor. Mas já estou dizendo, não conta comigo não, porque... Mas tu quer dizer não, mas tu diz sim, dizendo não. Jesus pregou sobre isso, gente. Seja seu sim, sim, seja seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Acabou-se. Negligência. Cara, eu não vou... Eu estava esses dias levando a palavra num lugar e eu vi gente chorando, sabe por quê? Porque está cheio de... gente, o Brasil a cada dia mais está crescendo o número de cristão, e principalmente evangélico. Se você for dentro daquelas UPA, a maioria daquelas enfermeiras são de igreja, a maioria daqueles médicos são crentes, mas nós estamos com uma porcaria de saúde, porque as pessoas estão negligenciando, e elas ficam assim, o fulano não vem, eu não vou atender. Eu trabalho no meio público, eu sei como é que é. Não vou atender não, se vira, né? Está no meu turno. Você negligencia. Você acha que você vai ser salvo só por causa das coisas que você vive aqui dentro da igreja? Não, meu irmão. Tu tem que ser crente lá onde tu trabalha, onde tu estuda. Não vou ficar aqui porque senão vai pedir para me fazer. Fica negligenciando as coisas. Cara, o evangelho, ele é forte. Ele é só para gente forte. Gente forte quando está fraca. Porque quando está fraca, aí está forte, né, pastor? Isaías 55, versículo 7 diz assim, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor. A partir do momento que você decide seguir a Deus, acabou a tua vida. Tu não existe mais eu. Não existe mais a tua vida. Tu é um escravo. Não é assim? Eu sou servo de Deus. Então tu é escravo. Como diz o apóstolo Paulo, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Acabou. É isso que Jesus quis dizer quando disse, se te chamar para caminhar uma milha, caminha 2. Nós estamos vivendo tempos difíceis, ninguém quer servir. Todos querem ser servidos, mas ninguém quer servir. E o Senhor disse que a gente não veio. O maior no reino dos céus é aquele que serve a todos. É aquele que está disposto a servir. A segunda pergunta: o que é que eu não estou fazendo, que eu preciso começar a fazer urgentemente? O que que você não está fazendo? O que que eu não estou fazendo, Senhor, que eu preciso começar a fazer? O versículo 24 ainda diz bem assim: guia-me pelo caminho eterno. A vida cristã também é feita de passos de fé e obediência. Muitas das vezes não estamos em pecado, mas também não estamos frutificando como deveríamos. Deus tem obras preparadas para nós. Efésios 2:10 diz isso. Essas pessoas aqui, elas são chamadas aqueles galhos que não dão fruto. Tu acha que só porque tu vem para a igreja tu vai ser salvo. Tu acha que porque tu está aqui todas as quartas, todos os domingos, todas as reuniões de mulher, todas as reuniões de homem, tudo que é da igreja, não, eu trabalho e
talvez corra um grande risco de você chegar naquele dia e ouvir do Senhor: aparta-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Você sabe qual é o maior pecado, gente? Engraçado que a gente prega isso, a gente não presta atenção. É por isso que eu estou falando, a gente presta atenção na vida dos outros, mas não presta atenção na palavra de Deus. Lá em, se eu não me falho a memória, João 16 vai dizer bem assim: é preciso que eu vá, para que ele venha. E quando eu for, ele vai vir e vai convencer o mundo. É a igreja? É a igreja? É o mundo do pecado, está no singular, do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe que pecado é esse? Ah não, é que eu fumo, que eu bebo, que eu cheiro, que eu... É do pecado. E ele explica: do pecado, porque não me conhece. Está lá, ele explica: do pecado, porque não me conhece. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído. A gente conhece muito nessa versão, né? Porque lhe falta conhecimento. Mas se você pegar a NVT, que é a tradução original, vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Não me conhece. É por isso, porque se você for ler o contexto de Oséias, você vai ver que Oséias está vivendo num tempo que Deus já não sabe mais. O povo não sabe mais quem é o Senhor. Ele não sabe. Eles estão prosperando, eles estão vendo tudo, mas eles não sabem o Deus poderoso que tirou eles com mão poderosa. Eles não sabem, eles não conhecem mais a Deus. E ele diz assim: ó, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. No capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo 23, não lembro, vai dizer bem assim: conheçamos e prossigamos a conhecer. João 8,31 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. E tem uma condição: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para tu ser liberto, tu precisa conhecer a verdade. E quem que é a verdade? Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Então é por isso que o Espírito Santo vem para convencer do pecado. O pecado, porque não me conhece. Nós temos que conhecer o Senhor. E como é que a gente conhece o Senhor? Através da oração, através da leitura da palavra, através do serviço. E quando eu falo serviço, do servir. Eu acabei de falar para vocês, nós saímos daqui para servir, mas nós fomos mais edificados do que mais edificamos, acredito. Porque nós voltamos de lá constrangidos. Nós fomos lá servir, mas quem voltou de lá arrebentado, ministrado no coração, fomos nós. Porque para conhecer a Cristo, nós precisamos conhecer as pessoas. Quando ainda servindo no catolicismo, tinha uma música que eu gostava muito, ainda gosto, de vez em quando eu canto ela por aí. Seu nome é Jesus Cristo, estás em casa e vive pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê, apressa o passo e diz que ele dormiu embriagado. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e vive pela boca e clama pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar adiante, às vezes para chegar depressa à igreja, aí o refrão diz assim, ó: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós os desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Isso é sério, gente. Mateus 25 diz, quando ele dividiu o bode das ovelhas: ei, aparta-te de mim, porque eu tive fome, eu tive sede. Não prestasse atenção em nada disso. Eu estava preso, eu estava enfermo, eu estava nu, eu era estrangeiro. Todos os dias nós passamos naquelas ruas, tem um monte de estrangeiro naquela rua. Onde está a igreja? Aí nós estamos aqui, apressados para chegar
e se repete a parábola do samaritano. O sacerdote e o levita estão atrasados para chegar na igreja, para cumprir o ritual. Mas enquanto isso tem alguém que está jogado. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós os desprezamos. Eu falo de oração aqui, gente. Mas sabe o que eu acho invocado nessa oração? Uma vez eu estava numa igreja aí, daquelas do Reteté. E estava sabe aquele movimento, aquela gritaria. Não tem quando o Espírito de Deus vem, pastor, assim, tu toma aí, tu vai dar a cajadada e tu sabe que tu nunca mais vai voltar naquele lugar. E aí sabe o que aconteceu? Eu, tomado na ira daquilo, porque as pessoas achavam que estavam servindo a Deus nas gritarias. Eu não tenho nada contra, mas eu falei bem assim: se servir a Deus é gritar, é pular e se arrepiar, o chiclete com banana e o Luan Santana faz melhor. Porque eu não podia ouvir aquela guitarra. Pulava, menino. É sério, gente. O cara, olha só, me arrepiei. Porque a gente acha que arrepio é Deus. A gente acha que pular. Aí eu falei aquilo. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa sobre oração. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Mas muita, meu irmão. Todo ano eu leio ela. Eu nunca vi Jesus ordenando ninguém orar. Rapaz, eu falei isso lá. Aí foi para acabar. Todo mundo já ficou assim: lá vem heresia. Jesus não mandou a gente orar. Jesus só ordenou uma coisa: o ide. Ide pelo mundo, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu falei assim, depois subiu o irmão e falou: não, mas eu sei que a oração. Eu falei: irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não disse que Jesus não disse que era para orar. Eu disse que ele não enfatizou isso. Você pode ver que todas as vezes que Jesus tinha alguma coisa importante, presta atenção que aí é o que o apóstolo Paulo diz: nós somos uma carta viva que o mundo está nos lendo. Passa daqui para outra margem. E Jesus foi para o monte orar. E foram atrás de Jesus. E Jesus estava no monte orando. Jesus estava orando. E Jesus era o tempo todo. O pessoal está te procurando. E o Senhor estava orando. E o Senhor estava orando. E em Lucas capítulo 11 vai dizer bem assim: Senhor, ensina a gente a orar. Cara, eles viam no Senhor e eles almejaram. Senhor, ensina a gente a orar como os discípulos de João Batista nos ensinou. E aí Jesus ensina eles a orar o Pai Nosso. Ensina sobre a importância da oração, mas ordenar ele não ordena. Nem o jejum. Os caras, então os discípulos no jejum, quando eles vão jejuar, pode ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque essas coisas elas vão acontecer naturalmente quando você conhecer Jesus. Quando você conhecer verdadeiramente Cristo, não vai ser peso ler a palavra, não vai ser peso jejuar, não vai ser peso orar, não vai. Vai ser prazer. Senhor, me ensina. Família, ser mais presente. Trabalha. Aí chega em casa. Cara, nós estamos vivendo uma sociedade que a gente está indo para casa só para dormir. A gente já não senta mais na mesa para comer junto. A gente não ora. A gente não tem mais comunhão. E quando vai para a mesa, cada um com o seu celular. E parece que ninguém está lá. Está todo mundo no celular comendo. Criança assistindo no celular. Gente, isso tudo é estratégia do inimigo para destruir a tua casa, a tua família. Você precisa ir para casa para viver a tua família como era antigamente. Sabe, que sentava naquela cadeira e conversava. E sabe, não tem mais isso, não tem mais. Tu trabalha, quando chega no final de semana, eu estou cansado, aí tu vai para tua cama e todo mundo tem televisão no quarto, fica lá assistindo. E cada um nos seus quartos. Como se a gente fosse hóspede. A gente não tem mais comunhão com os nossos. A gente já não brinca mais com os nossos filhos, com os nossos netos. A gente já não se abraça mais. Já não brincamos uns com os outros. Seja presente.
Lidere espiritualmente o teu lar. Ei, gente, vamos aqui, vai ter um momento, uma palavra aqui e tal. Vamos, opa, já orou, menino? Larga essa colher aí, vamos orar. Lidera a tua casa, lidera. Teus filhos têm visto você orar? Têm visto você jejuar? Teus filhos têm visto você ler a palavra? Teus filhos têm visto prazer em você servir a Deus, ou eles têm visto o peso de servir a Deus? Restaura o altar dentro da tua casa. E o altar não é pedra não, o altar é tu, meu irmão. O altar somos nós. Nós somos a arca da aliança que carregamos a presença de Deus sobre essa terra. E dentro da tua casa essa presença tem que ser maior. Tem que ser maior. Trabalho, assumir responsabilidade. Ei, fulano não fez não, deixa que eu faço, pode deixar que eu faço. Não, mas não é a função, mas pode deixar, conta comigo. Cara, mas tu, conta comigo. Aí vai chegar sempre, rapaz, tu fica nessa corda aí, depois estão montando em cima de ti aí, tu vai ver. Servo não escolhe não, meu irmão, ele serve. Nós somos chamados de reparadores de brecha. No trabalho nós vamos ser o melhor. Eu tenho um casal de pastores batista, que um filho dele é um exemplo. Ele foi se formar em Rio Branco, fazendo medicina na UFAC. Quando ele estava terminando, ele passou para medicina, para ser médico no concurso, lá em Rio Branco. E aí ele conseguiu recurso para assumir o concurso, terminando a faculdade. Assumiu. Aí, professora Beth, aí eu cheguei e falei bem assim para ela, como é que tá? Esse rapaz está bem, graças a Deus, mas estou com pena do meu filho. Mas por quê? Ele trabalha muito. Eu falei, mas por quê? Falou assim, cara, ele é muito bom no que faz, né, Álvaro? Tu conhece ele, sabe como é que é. Como ele atende muito bem os doentes. Tem gente que chega lá quase morrendo. Aí disse assim, o doutor fulano está aí? Tá não, então amanhã eu volto. Vai embora com dor para casa para voltar só no outro dia quando for no plantão dele. E é fila para atender com o doutor. Acho que é ali, eu esqueci o nome dele agora. O doutor tá não, amanhã eu volto. Vai com dor para casa, toma remédio esperando o plantão desse doutor, que é o filho dela. Eu falei, mas isso é bom. Álvaro, não sei, porque os outros médicos já estão com raiva. E assim, quem é médico sabe disso. Fala bem assim, às vezes o cara, eu não vou não. Esse cara quer ser o bom, quer ser o doidão, então ele fica. E se o médico que assumiu o plantão não for, o outro não pode sair, porque se ele sair é negligência médica. E às vezes ele tem que dobrar o plantão dele. Porque o cristão é assim, meu irmão. Mas só que é assim que ele vai brilhar, é assim que ele vai, vai mostrar a face de Cristo. Vamos terminar? Assume responsabilidade, usa os teus dons para fazer o bem, abençoa vidas, cara. Abençoa a vida. Seja um abençoador. Eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de serviço, de servir. Sabe? Se você soubesse, cara, lá no Baixo Madeira, lá onde a gente foi, as crianças lá, cara, elas chegam, elas se dobram, ora, um monte de criança chega e fala, meu Deus do céu, que bênção é isso, cara, ver as crianças. O lado do bebê tá precisando de gente lá, cara, de pessoas para servir. Não vai lá só uma vez, não, faz alguma coisa. O mundo está clamando pelos verdadeiros filhos de Deus. Vamos para a terceira pergunta para nós terminar. Deus, o que eu estou fazendo de bom que eu devo continuar a fazer? Qual foi a primeira? Senhor, o que eu estou fazendo que não é para me fazer, que eu preciso parar de fazer agora? A segunda, o que eu não estou fazendo que eu tenho que começar a fazer hoje, agora, já. E a terceira é, o que eu estou fazendo de bom, Senhor, que eu devo continuar fazendo? Que aí a gente vai para o versículo 23, diz assim, sonda-me e conhece o meu coração. O Senhor sabe a verdadeira intenção dos nossos corações.
Nem tudo precisa ser mudado. Deus também quer nos firmar no que está dando certo. Muitas das vezes desanimamos sem motivos, mas Deus nos mostra que estamos no caminho certo em algumas áreas. Às vezes tu se achou aqui, mas eu não estou mais aguentando mais essa vida, tu quer desistir, tu quer parar, eu não vou mais não cuidar dessas crianças, eu não aguento mais, eu vou sair disso. Mas Deus não quer que tu saia, Deus não quer que tu pare, Deus quer que tu continue. Permanecer no que é bom também é parte da vontade de Deus. Fidelidade, honestidade, amor ao próximo. Ei, muitas das vezes os pastores não vão em lugar que você vai. Você é parte desse corpo. Às vezes tem pessoas que estão precisando de visita e dizem, esse pastor nem vão lá visitar o fulano. Então vai tu. Amor ao próximo, honestidade, sabe? Seja honesto, seja uma pessoa honesta. Fulano, eu sei que eu falei, me perdoa minha amiga, mas não vou sair não hoje. Não vai dar para mim não. Aconteceram uns problemas aqui e eu preciso resolver. Uma vez o pastor Felipe, um amigo meu, queria que eu fosse no João Paulo. E eu estava cansado, eu estava muito cansado mesmo, de muito trabalho. Mas eu também precisava ficar com a minha família. E eu falei para o pastor Felipe, pastor, amanhã eu não vou, preciso ficar com a minha família, eu preciso ficar um pouco. Às vezes a gente precisa dizer não, mas a gente precisa ser sincero. Não, eu vou ver, pastor, qualquer coisa eu lhe aviso amanhã. Não, pastor, eu não vou não, eu preciso ficar com a minha família. E muitas das vezes eu ouvi de pastores amigos meus que falam bem assim, poxa, Álvaro, verdade, tu está certo, cara. Me perdoa, mas quando abrir uma coisa, me liga aí, diz aí que tu vem aqui com a gente. Seja honesto com as pessoas. Não, amigo, eu não vou não, eu preciso fazer algumas coisas aqui na minha casa. Aí talvez você não atendeu, eu disse, amigo, eu não atendi ontem você porque eu estava no meio de uma conversa muito importante. E quando eu terminei essa conversa já era muito tarde. E me perdoa por isso que eu não atendi. Eu até vi você ligar, mas como eu estava conversando com meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, não sei. Seja honesto. Pastor, me perdoa, eu disse que eu ia vir, mas eu não vim. Aconteceu um problema assim. Me perdoa, pastor, me perdoa. E mesmo que você erre, mas seja honesto. Eu disse que eu vinha, pastor, eu deitei, dormi, esqueci. Mas não invente uma história, seja honesto. Porque você não está falando para pessoas, você está falando para Deus. Deus te sonda, Deus conhece o teu coração. Família, apoio, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Minha filha, Deus já usou muito a minha filha para falar comigo assim. Deus já mudou muita coisa no meu coração. E quando eu era muito pequeno, às vezes eu errava as coisas, as pessoas me chamavam de burra, que eu não ia aprender, que eu não ia ser nada. Sabe? E às vezes a gente acha que a gente só deve apoiar quando as pessoas se dão bem. Principalmente nossos filhos. A gente não consegue comemorar com eles as pequenas vitórias deles. Sabe o que aconteceu uma vez comigo? Uma vez eu estava em casa cheio de prova para corrigir, um monte de coisa, e minha filha ainda era pequenininha. E ela, papai, não tem aquele bonequinho, papai, mamãe. Ela era papai, lá em casa era papai. Rapaz, eu estava preenchendo prova, eu dei um grito. O que é, minha filha? Você não está vendo que o papai está trabalhando? Então ela se assustou, a lágrima riou. E ela saiu dali, deitou no sofá e ela chupava o dedo, botou o dedinho, ficou chorando e a lágrima riando dela. Naquele momento Deus bradou no meu coração. Isso era desse jeito, meu filho, que eu queria que você fosse comigo. Papai. Era desse jeito que eu queria que você fosse comigo, meu filho. Minha filha agora esses dias estava bem mal e eu trabalhando para ela melhorar na prova. E ela ligou para mim chorando e falou, pai, eu tirei 5,5, pai. Falei, minha filha, você é inteligente. Você vai vencer isso. Você vai conseguir superar isso aí. Isso aí não é um obstáculo. Mas a gente vê
Às vezes nosso filho faz: mãe, eu tirei 10, não faz mais do que a tua obrigação. Poxa, apoia teu filho, apoia tua filha. Se ele, mesmo que ele não chegou lá, meu filho, você não ganhou, mas na próxima vai dar certo. Apoia. Sabe, apoia. Ora com teus filhos, com a tua esposa, na tua casa. As pessoas precisam ver você orando. Sabe? Tenha diálogo com a sua esposa, tenha diálogo com teus filhos. Muitas das vezes você passa problema com seus filhos porque você não conhece os seus filhos. Da mesma forma que nós precisamos orar e ter relacionamento com o Pai, nossos filhos precisam ter relacionamento com a gente. Eles precisam conhecer os nossos corações e a gente precisa conhecer o coração. É converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O mundo vai tentar destruir os caminhos do Senhor, mas a Bíblia diz assim, ó: ensina a criança no caminho, minha filha, está errado. Eu nem gosto de falar muitas coisas assim, porque às vezes eu exponho, mas ainda bem que a minha filha nem vê. Mas eu já passei, minha filha com 10 anos, sabe aquele negócio de namorinho e tal. Rapaz, meu irmão, Deus fala assim: lembra, né? Lembra da tua vez? Lembra? E muitas das vezes eu sentei com a minha filha e conversei com ela: filha, papai te ama, minha filha, e eu preciso cuidar do teu coração. No dia que eu ver que alguém merece o seu coração, eu vou dar. Mas no dia que eu não ver, eu vou brigar por ele até não querer mais. Porque você é minha joia preciosa. Uma vez no aniversário dela, comprei uma aliança, toma isso aí. Ela até perdeu, mas criança é assim mesmo. Querendo viver o Corajosos, o filme. Filme é filme, gente. A vida real é vida real. Ministério, ensino, serviço, testemunho. Que tipo de testemunho é você aqui? Esses dias agora, Deus quebrou meu coração. Já estou terminando, gente. Eu estava num lugar e eu quebrava demais a cabeça com um cara. Um cara que me dava dor de cabeça demais, meu. Eu já não aguentava mais. E ele foi crescendo. E a gente meio que se afastou um tempo. E aí eu conheci um pastor que veio do Rio. E ele falou assim: Álvaro, cara, eu estou com uma igreja aqui, eu estou precisando de alguém aqui para mexer no som. Eu não sei que tu sabe mexer aí. Eu disse: rapaz, eu sei, mas eu estou sem tempo, pastor. Faz o seguinte, eu vou mandar o telefone de um rapaz assim que eu treinei, eu ensinei as coisas para ele. Ele vai, ele é servo, ele vai ajudar tudo assim. E o cara foi lá, meu irmão, ajeitou tudo, fez tudo. E nesse dia eu ia louvar lá nessa igreja. E quando eu cheguei lá, esse pastor honrou as pessoas mais antigas que fizeram aniversário junto com a igreja, que estavam, o tempo que a igreja estava fazendo de ano, era o tempo que as pessoas estavam lá. Deu presente para eles, honrou. Chegou, me chamou, honrou, foi honrando todo mundo. Quando pensa que não, ele chamou esse rapaz. E honrou ele também. E o rapaz falou assim: me dá um microfone. E começou a falar. Falou assim: primeiramente eu quero agradecer a Deus, mas eu queria agradecer muito ao irmão Álvaro, porque ele não desistiu de mim, ele teve paciência comigo. Naquela hora foi a mesma coisa, parece que eu peguei um tapa na cara. Porque se a gente não desiste dos nossos filhos, por que a gente vai desistir das pessoas? Por quê? Então, o nosso testemunho vai contar, e muitas das vezes é o que mais vai contar. Essas 3 perguntas são um exercício contínuo de comunhão com Deus. Elas servem como bússola para nos mantermos no centro da vontade dEle. Não espere uma grande crise para buscá-lo. Faça dessas perguntas uma prática diária. Oração sincera com disposição para mudar. Vamos levantar? Todos os dias, quando você se levantar, sabe? Senta na cama e não faça uma coisa mecânica. Seja sincero, diz assim: eu falo, eu me ajoelho. Porque é o seguinte, a gente acha que a gente é bom, a gente não é bom, gente. A gente é ruim, a gente não presta não. Se não fosse Jesus, não presta. Diz assim: Senhor, o que eu preciso mudar? O que está errado?
O que precisa mudar em mim? Para de olhar as pessoas, para de estar orando para que Deus mude as pessoas, ore para que Deus mude você. É Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, muda a minha vida. Senhor, o que eu estou fazendo, o que eu preciso parar de fazer? Eu não quero mais ser mentiroso, eu não quero ser mais glutão, eu não quero ser mais nada, Senhor. Muda isso em mim. Eu não quero ser uma pessoa dura, eu não quero ser uma pessoa egoísta, eu não quero ser uma pessoa mentirosa. Senhor, por favor. E o que eu não estou fazendo, Pai, que eu não estou enxergando, que eu preciso enxergar? Eu preciso enxergar, eu preciso fazer. Me ajude a enxergar, Senhor, me ajude. Eu estou cego, eu não consigo ver, me ajuda. Mas o que eu estou fazendo de bom, Pai? Que eu estou desanimando, que eu não quero mais fazer, que eu quero parar. Eu não quero mais fazer isso. Não me deixa, Pai, aqueça o meu coração. Aqueça. Muitas das vezes é essa oração que o Senhor quer. É essa oração verdadeira que Deus quer. É a oração sincera. É aquela que você deita, que as lágrimas rolam, que você diz assim: Senhor, será que eu estou fazendo certo? Senhor, o que está errado, Pai? O que não mudou? Por que essas coisas não aconteceram? Me ajuda, Pai, me ajuda. Lembra? Papai. Que nessa noite essas 3 perguntas sejam 3 perguntas pilares para você até o dia que Cristo voltar nessa terra. Todos os dias se autoavalie e pergunte: o que eu estou fazendo que eu não posso mais fazer, Pai? O que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer? E o que eu estou fazendo que eu devo continuar? Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa noite eu oro para que o Teu Espírito Santo, Pai, venha frutificar esta semente plantada em nossos corações, Pai. Pai, nós oramos, Pai, como igreja. Eu sei que existem pessoas aqui, Pai, que o Senhor falou, assim como o Senhor tem falado comigo com essa ministração. Pai, o que nós estamos fazendo, Pai, que a gente precisa parar de fazer? Revela, Senhor. Espírito Santo de Deus nos convença, Senhor. E o que nós não estamos fazendo, Pai, que nós precisamos continuar, que nós precisamos começar a fazer. Mas também, Senhor, o que eu tenho andado desanimado, Pai, que eu tenho andado aflito, dizendo: eu não quero mais isso. Mas o Senhor quer que eu continue. Então reaviva o meu coração, reaviva a chama no meu coração, para que eu comece e continue a viver isso que o Senhor quer que eu viva. Assim nós oramos, Pai, unidos num só propósito, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor.